E aí? Vamos lá? Maravilha? Como é que vocês estão aí? Se liga. A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. Vou falar desse livro aqui. Não vou mostrar ele agora, vou contar a história do autor, uma breve história do autor, e você vai entender por que a sua vida ela precisa mudar. Esse livro aqui, ele mudou o meu jeito de acordar de manhã. Ele mudou a forma como eu saio da cama. É um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. Esse livrinho aqui, ó. Eu vou falar dele porque o autor realmente ele passou por um bom bocado. Você vai entender que esse livro aqui é muito importante, eu vou comentar dele no final. Então fica até o final desse vídeo, vai valer a pena essa pequena resenha que eu vou fazer desse livro. É realmente um livro que muda a sua mentalidade. Se você quer mudar mesmo, esse é o vídeo mais importante que você vai ver pelo menos esse mês. Tem muitos vídeos rolando, mas esse mês fica que você vai entender como isso funciona. Sabe qual é a maior diferença entre quem enriquece e quem vive sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito? Você pode pensar que, pode ser a faculdade? Não, não é. Também não é o QI. Também não é o salário que essa pessoa ganha. É o que essa pessoa faz antes das 8 da manhã. Sim, isso mesmo. Você costuma dizer para si mesmo que você não é uma pessoa matinal, que você é uma pessoa noturna, você é realmente uma coruja, coisa e tal. Eu vou te mostrar uma história real. Em 2007, um jovem chamado Hal Elrod sofreu um acidente brutal. Ele estava a 112 km na rodovia, sofreu um acidente de carro e foi declarado clinicamente morto por 6 minutos. Quando ele acordou, meses depois, sem conseguir andar, ele decidiu transformar sua própria vida. Estava deprimido, né? E o que ele fez? Ele criou uma rotina matinal de mais ou menos 1 hora, com leitura, silêncio, exercícios e metas claras. E o resultado, anos depois, ele escreveu o best-seller O Milagre da Manhã, que é esse livro que eu acabei de mostrar. Ele vendeu milhões de cópias, inspirou empresários, atletas, bilionários. Tudo começou como uma manhã bem feita. Tudo começa com uma manhã bem feita. E é isso que os milionários fazem. Eles não deixam o dia começar por acaso. Eles acordam com um propósito. Não é propósito ilustrativo, é com a intenção de realmente prosperar. Enquanto você está aí rolando o seu feed, 8, 9, 10 horas da manhã, tentando se convencer a sair da cama, tem gente que já está tendo ideia de milhões, fechando negócios, estudando e também estudando aquilo que vai gerar liberdade para eles no futuro. É sobre isso, sobre imaginar, visualizar, fazer a engenharia reversa e agir. O seu sucesso não depende do que você faz de vez em quando. Ele depende de uma rotina que você escolhe todos os dias. Nesse vídeo você vai descobrir como acordar como milionário. Como é que é uma rotina de um milionário? Eu mesmo não sou milionário, mas pretendo ser um dia. Então já construo hábitos de quem acorda dessa forma. O segredo está nas 2 primeiras horas do dia. Como ativar seu corpo e a sua mente com energia máxima e o que os ricos leem logo cedo. E por que disciplina matinal é o motor da sua liberdade. Você não precisa de sorte para isso não, você precisa de rotina. Nada supera a rotina, como já diz o Wendel Carvalho. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo de uma manhã que constrói riqueza, mesmo que você só tenha 20 minutos por dia. Eu já fiz vídeos sobre isso, tanto nesse canal quanto no outro canal Sucesso Deixa Rastros, eu vou deixar aqui na descrição. E esse aqui é o dia 2 da nossa série de Mente Milionária. E talvez seja o vídeo, como eu disse, mais importante que você vai ver esse mês. Porque enquanto os fracos dormem até tarde, eles perdem para si mesmos na negociação de sair da cama, os determinados já estão fazendo história. E agora me diz, você vai continuar acordando no modo soneca ou você vai finalmente levantar como quem sabe onde quer chegar? A escolha é sua. Esse livro aqui, quando eu peguei ele na mão, é um livro pequeno, eu nunca achei que ele fosse fazer tanta diferença. Mas aqui dentro tem uma frase que eu já até grifei aqui. Quem não quer ler não tem vantagem alguma sobre quem não sabe ler. Ou seja, de que adianta você ter ido para a escola, ter estudado, ter se lecionado, se dizer letrado, sendo que você não pega um livro e lê ele. Esse livro aqui, ele vai te dar vários gatilhos e soluções práticas para o seu dia a dia.
Porque sabe quando você acorda atrasado, você não planejou seu dia, você não se preparou, você não tem uma rotina noturna, não tem uma rotina matinal, você sai de casa, parece que você sai todo esbaforido, você pega trânsito, você chega estressado no trabalho, seu dia não vai bem. Quando tudo começa a se encaminhar para o errado, é como um jogo de dominó. Aquela primeira peça caiu errada, todas vão cair errada, aquilo vai se tornar uma consequência de erros brutais e o seu dia vai ficar realmente uma nhaca. O que eu comecei a fazer depois que eu li esse livro aqui? Então ele sugere que você acorde pelo menos 1 hora antes de qualquer coisa que você vá fazer. Antes, se você acorda para uma reunião, a reunião é às 9, você não vai acordar 8 horas da manhã para se preparar para a reunião. Se você tem esse preparo para a reunião, o que ele pede é que você cuide de você antes de se preparar para essa reunião, antes de se preparar para o trabalho, antes de se preparar para qualquer coisa. Então, ele sugere que você saia da cama, que você faça uma alimentação balanceada, que você pratique exercícios físicos, que você medite e que você faça um pouco de leitura, né? A leitura, ela vai te dar o ponto inicial. O que as pessoas têm de aversão à leitura, eu não consigo ler, se deve ao fato de que, conforme a tecnologia foi avançando, nós começamos a ler cada vez menos. Porque ficou muito dopaminérgico ver vídeos, ficou muito dopaminérgico ler textos curtos, né? Você vê, tem o Kawaii aí, que é o seu app de vídeos curtos, isso aí é muita dopamina na sua cabeça. E hoje em dia, essa palavra todo mundo conhece, que é dopamina, né? E a maioria das pessoas sabem o que é a dopamina, apesar de ser óbvio, ele é a proteína, o hormônio da recompensa, você libera isso aí, eles dizem que é o hormônio da motivação, você só vai fazer algo se você for recompensado por aquilo, então você tem um motivo para fazer esse algo. Por isso que o Harold fala no livro que quando ele estava deprimido, ele começou a correr, né? Vou mostrar a capa do livro aqui, ó, para vocês, tá focando aí? Tá? Tô pegando reflexo ali, O Milagre da Manhã. É esse, é um livro baratinho. Se você falar que não tem dinheiro para comprar o livro, ele está disponível para você ouvir no YouTube, é grátis. Só vai ter que encarar uns comerciais, mas é de graça. Também tem esses aplicativos de leitura, tem partes dele no Spotify, ele está em todo lugar. É um livro que praticamente tem que ser domínio público, porque ele muda realmente a cabeça das pessoas. Ele mostra para você que dominando a sua manhã, você domina o dia. E uma consequência de atos saudáveis vai surgir disso. Porque você vai viciar em produtividade, você vai se viciar em se organizar. Se você tem vício, se é uma pessoa propensa a vício, você troca um vício pelo outro, provavelmente. E quando você vê resultado, isso faz parte, né? Eu falei ontem da mentalidade da crença limitante, quando você passa a agir de acordo com o que ele descreve no livro, ele descreve motivos científicos, ele fez um estudo muito bem feito sobre o porquê que amanhã importa. Todo dia de manhã ele faz essa rotina de levantar da cama. No caso, vou falar o que eu adaptei no meu dia a dia. Eu acordo, eu faço normalmente um pré-exercício, então eu faço algumas barras, alguns abdominais e algumas flexões para aquecer o corpo. Vou pro chuveiro, tomo banho gelado. Eu gosto, né? A galera fala que é papo de coach, mas banho gelado me desperta e eu venço um medo, uma agonia que eu tenho de água gelada. Eu tenho realmente um problema com isso. Eu surfei durante muitos anos, eu morei na Nova Zelândia há 4 anos, eu surfava em água gelada, eu peguei uma aversão de surfar tenso, aquele frio, um monte de roupa, de borracha, luva, bota. Cara, a água ali era 8 graus, às vezes 5 graus, era muito gelado, então eu peguei uma aversão. Para eu vencer isso, eu comecei a tomar banho gelado todo dia. Hoje eu já estou no meu 2º ano, todos os dias, faça sol, faça chuva, frio, calor, não importa, eu vou lá e faço isso. Eu venço algo psicológico, é algo que eu tenho dentro da minha cabeça que eu tenho que vencer. Eu coloquei isso como meta para mim, isso é estoico, me expor ao desconforto. Então depois do banho gelado, eu faço uma meditação de 5 a 10 minutos. Se você não sabe meditar, começa com meditação guiada. Eu só elevo meus pensamentos, mantenho ele alto enquanto eu medito, me dá mais tranquilidade, mais paz. Agora a gente mudou o cenário, estou mudando os cenários aqui, a gente ainda tem que colocar bastante coisa aqui nessa estante, mantendo decoração, que terminei essa estante esses dias, fui eu que fiz ela. Então ainda tem muita coisa para colocar aqui, mas aqui nessa casa que a gente acabou nós nos mudamos para essa casa, é uma casa grande, tem jardim, então eu consigo dar uma volta no jardim, eu tenho um parque na frente de casa, eu posso correr na frente de casa, ou seja, eu coloquei na minha vida, criei situações, obviamente, isso não foi do dia para a noite, tá? Não estou falando para você, sai da sua casa, aluga outra casa, não é nada disso, mas imagina que você tem capacidade de planejar o seu futuro. O melhor jeito de prever o futuro
é criar ele. Se você criar na sua mente o seu futuro e souber fazer uma engenharia reversa de como, ó, eu quero uma casa em tal lugar, eu quero um carro de tal jeito. Se você souber fazer a engenharia reversa, ó, então se eu quero essa casa, eu tenho que trabalhar tanto, produzir tanto. Se eu preciso de tanto de dinheiro, eu tenho que ir para tal lugar, estudar tal coisa. Então você faz uma engenharia reversa, divide, fatia, e um dia você vai chegar nessa casa. Agora, se você nunca idealizou nenhuma mudança, obviamente isso nunca vai acontecer. Porque você nunca nem sequer se deu ao luxo de pesquisar como é viver como uma pessoa bem-sucedida vive. E foi isso que eu fiz quando comecei a comprar livros. Eu tenho um monte de livros, a gente está com uma pancada de livros, muitos desses livros a gente só leu uns pedaços. Porque outra crença que as pessoas têm é que livros você compra, você tem que ler eles inteiros. E isso não é verdade. Você não precisa ler o livro todo de uma vez. Você pode simplesmente usar o método que eu aprendi com um casal que chama Os Formagios. Eu acho muito legal, eles são professores, eles leem muito, cara. Os caras querem chegar, ele quer chegar aí a ler mais de 60 livros por ano, que dá uma média de mais de um livro por semana. Então, para chegar nessa meta aí, vamos dizer que o brasileiro médio ele lê no máximo, ele lê 2 livros por ano. Se você lê 3, você está acima da média. Para ler 3 livros por ano, você precisa ler uma página por dia, praticamente. Sei lá quantas páginas tem um livro, depende. Se você lê 3 páginas por dia no livro de 300 páginas, você tem 3 livros por ano. Então, dá para você ler 15 minutos, ou se você colocar por página, 15 páginas, você vai ler até uns 8 livros no ano, dependendo do tamanho do livro. Mas eu aconselho vocês a começarem, encorajo vocês a começarem a ler. Nesse método dos formagens, ele funciona da seguinte forma, ele usa a sigla ECA, né? E de entretenimento, C de consulta e A de aprofundamento. Então, um livro de entretenimento são livros de histórias que servem para você usar a sua imaginação quando você precisar contar uma história. Ilustrar o caso, a vida de alguém, saber as palavras, ter um vocabulário mais vasto. E o C é de consulta. Tem livros que você não quer ler ele todo. Você quer pegar o livro, você precisa ler algo pontual, como no Milagre da Manhã, por exemplo, ele tem alguns pontos ali que você pode ver o sumário e consultar só aquele ponto ali. E o método de aprofundamento, né, o A do ECA, de aprofundamento, um livro que você gosta do assunto, você quer realmente se internar nesse assunto. É o único meio que eu entendi hoje que eu posso comprar esse livro e ler ele pontualmente. Uma outra coisa que no livro dali está todo riscado, nossos livros são todos riscados. A gente risca, grifa, os livros são meus. Né? Se eu emprestar ele para alguém, ou dar ele para alguém, a pessoa vai ver o que eu grifei. Então ela vai ter acesso ao meu conteúdo, o meu HD aqui dentro da minha cabeça, tudo que eu li nesse livro. Então, cara, a leitura, se você quer mudar de vida, não vai ter saída. Você vai ter que começar a ler. Muito mais do que a internet. Eu estou produzindo conteúdo em 40, 50 dias, praticamente para o YouTube 2 meses, mas nesse canal aqui pelo menos 1 mês e meio. E cara, é impressionante a quantidade de coisa que eu preciso ler para vir aqui e pôr minha cara aqui e falar. Eu não tenho intenção de ser um expert, um dono da razão, né? Mas se eu pudesse sim ser um expert em produtividade, eu gostaria. Só que o mundo eu acho que tem tanta coisa boa para aprender, tanta coisa boa para se fazer e tanta coisa para você aplicar no seu dia a dia que eu costumo dizer que eu queria viver 100 anos, porque 100 anos é pouco para aprender o que esse mundo oferece. Então, realmente, você passar um pente fino aí nas suas manhãs, tentar acordar com mais intenção de vencer esse dia, desde a sua saúde física, o que você faz com o seu corpo, os exercícios que você pratica, o alimento que você consome, as coisas que você ouve e consome na internet, também como leitura, como áudio, como as músicas que você escuta. E a meditação, cara, o silêncio, você conseguir olhar para dentro quando você está meditando. Você elevar o nível de pensamento, ser grato pelo que você tem. Você não tem tudo que você quer, mas com certeza você tem mais do que você precisa. Se você comparar hoje, o homem atual que vive aqui, né, na cidade, com, por exemplo, nos anos 20, nos anos 30, que as pessoas viviam muito no campo, uma pessoa com a minha idade hoje, 47 anos que eu tenho hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, já era considerado praticamente uma idosa, um idoso, né? Já é considerado uma pessoa que a vida já vai ali, já está acabando com 60, a expectativa de vida era muito baixa. Então hoje nós temos melhores medicamentos, melhores tratamentos, uma medicina melhor, um acesso à alimentação, tanto dois lados mais saudável, mas você tem escolhas para ser o que você quer ser. Não adianta. Ontem eu falei no vídeo de ontem, tá aqui, eu vou deixar no card aqui, sobre a mentalidade de escassez. Tem pessoas que acreditam que
Se eu ganhar, alguém tem que perder, e não é assim. Tem recursos infinitos hoje em dia. A internet possibilitou novos bilionários no mundo. No Brasil, na pandemia, nasceram mais de 50 bilionários durante a pandemia. Como que isso aconteceu? A internet. Então, pensa que você pode pegar o que você gosta, fuçar dentro da sua cabeça, digerir isso, resolver um problema pessoal seu e vir aqui na internet e falar. Se você está consumindo esse vídeo, se você ficou até agora nesse vídeo, eu te dou uma dica. Você tem o que falar? Fala, porque tem alguém querendo te ouvir. A sua comunicação, ela vai ser assertiva para alguém. O que você fala vai fazer sentido para alguém. Então não perca seu tempo ouvindo críticas de pessoas que nunca construíram nada, porque isso não é uma crítica construtiva. Se eu faço uma crítica para alguém, aponto algum erro, eu devo dar uma solução para isso. Caso contrário, eu nem sei do que eu estou falando. Na verdade, se como é que eu critico que eu não sei solucionar? Esse é o grande segredo. Não dê ouvidos às críticas que vão derrubar você. Acredite que se você consumir algum conteúdo e você aplicar na sua vida e você ver que você melhorou, você consegue ensinar isso para alguém. Isso vai fazer muita diferença na vida do outro. Então, eu prometi que ia falar algumas coisas sobre os bilionários, mas você vê, não tem tanto segredo. É um monte de coisinhas pequenas. Acordar com intenção, propósito, cuidar do seu corpo, fazendo exercícios físicos, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua mente, praticando meditação, fazer leitura, cuidar do seu intelecto e, a partir disso, você começa o seu dia. Falo sempre, tenha uma agenda. Coloque o cronograma do que você vai fazer. Ataque os problemas mais complexos que você tem pela frente. Observe os menores e tudo que for pequeno, resolva, que é rápido. Não deixa um e-mail que você tem que mandar acumular até ter 10 e-mails, que deveria 2 minutos, vai levar 20, 30 minutos e vai te roubar a sua paz. Bom, esse é o vídeo de hoje, o dia 2 dessa semana, que a gente vai mapear como que as mentes mais brilhantes têm. E te convido a dar uma conferida no outro canal, chama O Sucesso Deixa Rastros. Lá eu entrevisto empresários que conseguiram um sucesso na sua determinada área e eu pergunto para eles o que eles fizeram para chegar nesse ponto. Como que é a rotina deles, como que é o relacionamento deles com a família, como que é o relacionamento deles com a espiritualidade, com o corpo, com a alimentação, para a gente, depois de um certo tempo, entender o que é necessário para prosperar. Eu estou buscando por isso, se você também está buscando por isso, esse é o canal Verta Creations, e meu nome é Charles Veras. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém se isso fez sentido para você, se o que eu falei aqui pode realmente mudar algo na sua vida. Não se esqueça, a vida é um sopro. Te vejo amanhã. Bye, bye.